a nova etapa, o novo ciclo dos estudos da Associação de Beneficência Espírito Consolador neste novo ano de 2022. Que possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade de estudo, de reflexões, de aprendizado, prestando atenção em cada lição, em cada detalhe que nós podemos questionar, refletir e aprender e relembrar com os estudos do Livro dos Espíritos. Que Jesus, o nosso Mestre querido, envolva todos nós em ânimo e esperança, em alegria de viver e em alegria de servir em nome de nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos aproveitar, meus irmãos, que estamos começando mais um ano de estudos, de reflexões, para o nosso bem e para o bem de todos que convivem conosco. Que Deus, o nosso Pai de amor e bondade, envolva todos nós em harmonia e paz. Vamos estudar. Olá! Dando sequência ao estudo de O Livro dos Espíritos, como costumeiramente fazemos, semanalmente fazemos no Consolador e durante a pandemia através dos meios virtuais, esperando que em breve possamos retornar aos nossos estudos presenciais. Vamos recordar que nós estamos no livro 2, o livro que trata do mundo dos espíritos. Nós já estudamos o primeiro livro, que trata de Deus, aquela questão da formação do mundo. E agora nós estamos no livro 2 e já vimos a escala espírita. O último estudo falamos da escala espírita. Vimos que existem espíritos inferiores, aqueles ainda em que há predominância da matéria, a propensão ao mal. Vimos que há espíritos bons que já despertaram para o desejo do bem, mas ainda precisam progredir. E vimos que há espíritos puros, numa escala bem sintética e resumida, apenas para fins didáticos. E nós falamos também, começamos a falar na última oportunidade sobre a progressão, A progressão que na verdade é uma lei de Deus, Então o espírito evolui de uma escala para outra, o espírito progride, o espírito se aperfeiçoa, O ser humano, Nós passamos de uma ordem inferior para uma superior, quando nós combatemos os nossos defeitos, os males que ainda estão enraizados em nossos corações, quando investimos em virtudes. Vimos que Deus criou todos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, mas fadados ao progresso, quer dizer, fomos feitos para sermos um dia espíritos evoluídos. Ainda estamos por trilhar um longo caminho, mas temos que caminhar, temos que buscar esta evolução. É a lei de Deus, Aprendemos também na última reflexão, na última oportunidade, que não há espíritos que ficarão eternamente nas ordens inferiores. Todos progredimos. É demorado, mas todos progredimos. Por quê? Porque a lei do progresso é lei de Deus, Depende de cada um o ritmo, o tempo, a quantidade de encarnações que vai demorar para atingir uma condição evolutiva diferenciada, mas que todos vamos evoluir, vamos. Uns mais depressa, outros menos. Também já aprendemos que ninguém retrograda, o espírito não regride, não anda para trás. Nós podemos permanecer estacionários, sem progresso, mas não retroceder, quer dizer, virtude adquirida não se perde jamais, Então, só um detalhe, a velocidade de progresso, a velocidade de evolução é pertinente ao esforço de cada um. Exatamente, na medida em que nós renunciamos, os prazeres que a vida material nos propicia, na medida em que investimos na caridade, no amor ao próximo, na renúncia, então nas reflexões, nas lições do Evangelho de Jesus, nós vamos evoluindo. Quem mais se dedica, mais progride. Quem
se dedica menos, progride mais lentamente. Devagar, né? Talvez vá evoluindo através do resgate das dores, do sofrimento, né? Então também evolui, também resgata, né? Também anda para frente, mas através de um caminho um pouco mais longo e mais sofrido, né? Vimos que nem todos os espíritos passam pelas fileiras do mal. Não necessariamente, nós não fomos feitos para o mal. Passamos pela fileira da ignorância, do desconhecimento. E Deus não vai nos livrar das provas. Pode nos dar força, pode mandar os benfeitores para nos dar suporte, apoio, mas as provas que nós devemos passar, nós vamos passar, né? Uns caminham mais objetivamente ao alcance do bem, outros menos. É questão de livre-arbítrio. No estudo de hoje, nós vamos pegar a partir das questões 123 até a questão 123 até a questão 127, que ainda fala deste mesmo tema, né? Ainda trabalha da progressão dos espíritos. E vamos terminar esse estudo hoje. A questão 123, a gente sempre gosta de ler a questão para que, né, aqueles que acompanham os nossos estudos também façam a leitura, porque é um bom hábito, né? Bom hábito é um pleonasmo, é subir para cima, né? Porque hábito é um costume bom, não é? Quem faz uma coisa ordinariamente boa tem um hábito, né? Se não for bom, é vício. Enfim, então um hábito, é uma conduta boa, ler o Livro dos Espíritos enquanto refletimos, né? Então, questão 123, porque Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal, né? Olha só, né? É uma questão interessante, né? Mas Deus não nos fez para o mal, né? Somos nós, Deus nos dá a liberdade. Como pais, nós criamos os filhos, damos as melhores informações morais, a questão da instrução, não é? E os filhos escolhem o caminho que querem, né? Ainda hoje nós ouvimos uma palestra, né, André, do Divaldo, que falava da diferença de educar e instruir, né? Os pais educam, orientam, né? E a escola dá instrução, dá conhecimento científico. Falava sobre família também, né? Muito boa. E a escola dá o conhecimento científico, mas depois que a criança é adulta, ela vai trilhar o caminho que ela escolher. Então Deus nos dá a vida, nos dá a liberdade, nos dá, né, a inteligência, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas alguns vão escolher caminhos equivocados. O que você ia dizer? Eu ia dizer que Deus fez a todos os espíritos simples e ignorantes. E eu perguntaria, será que então quando o espírito é criado simples e ignorante, ele é neutro? Ele não está nem com uma carga negativa, nem construtiva para o bem? Nem para o bem, nem para o mal? É ele que tem a liberdade? Exatamente, nós somos, eu não diria nem neutro, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos inteligentes, né? Então nós somos feitos inteligentes, não pode dizer que somos, né, um nada, né? Fomos feitos inteligentes, agora, livres, né? E vamos fazendo as nossas escolhas. Isso é fruto da sabedoria de Deus. Deus nos deixa progredir e nos deixa errar. Ele não quer que nós erremos, ele se esforça, ele manda os benfeitores, o nosso anjo da guarda, Jesus esteve nos ensinando, enfim. Então, ele faz de tudo para que a gente acerte. Na verdade, nós somos ignorantes, nós não temos ainda, nós temos raciocínio, inteligência, mas não temos ainda conhecimento, é isso? Nós temos ainda muita ignorância em muitas coisas. Porque você falou que temos inteligência, a imagem e semelhança de Deus. Só que eu acho que fica em estado latente, é isso? À medida que nós vamos pensando, raciocinando, aprendendo, questionando, refletindo. Uma criança em tenra idade ou jovem é um ser inteligente, mas ele é. É verdade. Ele vai começar a andar e vai cair. E só aprende a andar de bicicleta quem andar de bicicleta, quem cair. É assim, então nós vamos ter o mérito do acerto. Deus nos dá a liberdade para que a gente tenha o mérito. Porque se Deus não nos desse a liberdade, nós não teríamos o mérito. Nós temos o mérito quando acertamos.
temos o demérito, a responsabilidade, vamos suportar as consequências quando erramos. Mas quando nós aprendemos uma coisa por conta própria, nós aprendemos. Então, se a gente aprende a andar, aprende a falar, a gente aprende. Ninguém anda por nós, ninguém fala por nós. Ou seja, esta liberdade que Deus nos dá é fruto da sabedoria divina. Porque nós vamos conquistando realmente, profundamente, né? Com a experiência, com a vida, através de escolhas, por vezes equivocadas, mas o que nós adquirimos, nós não perdemos jamais, né? Interessante. Para nós espíritas, para a doutrina espírita, né? O erro é uma forma de aprendizagem, né? Imagina, a criança vai à escola, pega o lápis, né? Eu nem sei se as crianças hoje na escola usam lápis, se usam no nosso tempo, quer dizer, nosso tempo era lápis, depois veio lapiseira, né? Não sei se usam computador hoje. A criança força o lápis no caderno e quebra a ponta, né? Quando eu era criança era assim. Agora, mas aí chega uma hora que a criança aprende a segurar o lápis e aprende a escrever, pronto. Se a professora escrever por ela, ela nunca vai aprender, né? Então, por isso que Deus nos dá a liberdade para a gente trilhar o nosso caminho. Então, para nós espíritas, quebrar a ponta do lápis é só, né, um acidente de percurso, uma forma de aprendizagem. Para a doutrina católica, o erro, o pecado gera culpa, sofrimento, né? A pessoa tem que se penitenciar. Para nós, não. Nós temos que compreender o erro, tentar não errar mais, corrigir e seguir adiante, né? Aprender com o erro, né? A queda é uma aprendizagem, um pouco mais dolorida, mas uma aprendizagem. Questão 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, e outros do mal absoluto, haverá graduações entre esses dois extremos? Sim, claro, né? Então temos criaturas que ainda vivem nas trevas, né? Na escuridão, ainda não despertaram para a realidade da vida, né? Ainda não entenderam que a Terra não é um local de passeio, que não estamos aqui de passagem, não compreenderam que somos espíritos e estamos encarnados, né? Então, uns seguem um caminho, outros seguem outro, exatamente porque, né, somos livres, porque podemos escolher e vamos ter o mérito do acerto, vamos ter a glória, né, da vitória, e vamos ter o demérito e a responsabilidade do erro, né? Então, assim, hoje, nesse momento, tem algumas pessoas vendo uma palestra espírita, trabalhando no bem, frequentando uma religião, e outros estão no boteco. É a liberdade de cada um, é a escolha de cada um, e vai trazer a consequência na vida de cada um, né? Questão 125. Quer que eu leio? Quero. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? É claro que sim, né? Quando um espírito evolui, quando ele atinge a perfeição, ele é evoluído, né? Não interessa se ele demorou 10, 100 ou 1000 encarnações, ele evoluiu, né? E ele vai ser tão evoluído quanto o outro, né? Imagina que no final do ano algumas pessoas ganharam uns quilinhos a mais, né? Então uma pessoa ganhou 2 quilos e ela está se esforçando para perder 2 quilos. O outro, né, ganhou 10 quilos, então ele vai sofrer muito mais para perder esses 10 quilos. Vai ser um caminho mais longo, mais sofrido. Mas quando ele perder os 10 quilos, ele vai estar em forma igualmente o outro que perdeu 2 quilos, né? Então é assim, quando atinge a evolução, a perfeição, o espírito é perfeito. Pronto, acabou. Não interessa se demorou 10, 100... Quanto tempo, né? É igualmente perfeito. Porque ele se livrou, né, dos vícios, dos defeitos, né, dos seus erros, das suas condutas equivocadas, e agora é uma criatura que vivencia a lei do amor, respeita o Evangelho de Jesus, preocupa-se com o próximo, pratica a lei da caridade, então é uma criatura do bem, né? Questão 126. Os espíritos que chegam ao grau supremo, após terem passado pelo mal,
tem menos mérito que os outros aos olhos de Deus? É claro que não, é um espírito evoluído. Esta questão é uma sequência da questão anterior, né? Então a questão anterior falava daquele que demorou mais, aquele que demora mais para evoluir, aquele que erra mais, que sofre mais, que é mais penalizado, mas evolui, porque Deus nos fez para o progresso e cada um vai demorar, né, um tempo diferente. Uns vão consumir menos encarnações, outros vão consumir mais, mas todos serão e são filhos de Deus, e ao atingir a perfeição terão os mesmos méritos e serão amados por Deus da mesma maneira. Por quê? Espíritos puros, espíritos perfeitos. E na verdade Deus ama todas as suas criaturas igualmente, né? Mesmo aquelas que ainda estão no caminho, que ainda estão começando, que ainda estão longe da perfeição, como todos nós. Porque Deus nos fez para trilhar esse caminho. Seria um absurdo que Ele não nos amasse se estivéssemos no começo do caminho. Pois quando Ele nos fez, nós não tínhamos virtude nenhuma. Quer dizer, Ele já nos amava. Depois nós vamos andando para frente, caindo, levantando, errando, acertando, corrigindo, reparando, sofrendo, evoluindo. Ele continua nos amando. E lá no final vai nos amar da mesma maneira, né? Questão 127. Os espíritos, você quer ler? Lê. Os espíritos são criados de maneira semelhante quanto às faculdades intelectuais? Nós fomos criados todos iguais, né? Deus seria injusto se criasse cada um de uma forma, né? Uns mais talentosos, outros menos, né? Fomos criados todos iguais. Naturalmente, né? Que cada um tem a sua própria experiência. Alguns se aproximam, se interessam por algumas coisas, pesquisam essas algumas coisas, praticam algumas coisas e evoluem. André toca violão, pronto, eu não toco, né? Embora eu já tenha tentado aprender, vai ficar para a próxima encarnação, né? Nessa encarnação eu não consigo nem tocar violão e nem cantar. Mas eu faço outras coisas que ela não faz. Por exemplo, eu lavo a louça aqui em casa. Verdade. Enfim, então cada um vai evoluindo de uma maneira, né? Mas Deus nos fez todos iguais, com as mesmas faculdades, com as mesmas potencialidades. Como as sementes, né? Duas árvores, né, têm a mesma semente, crescem. Aí digamos que uma árvore cresça à sombra de outra, ela vai, né, ter um porte mais acanhado. Uma outra cresça num terreno mais fértil, ela vai se desenvolver melhor, né? E assim por diante. Os animais, os vegetais, somos todos criaturas de Deus, com as mesmas potencialidades, mas cada um com a sua individualidade. Na semana que vem, nós vamos falar, dando sequência ainda a este tema, sobre anjos e demônios, né? Espíritos evoluídos e espíritos imperfeitos. Enquanto estivermos ainda nessa pandemia, vamos, né, estudando através das mídias. Agora, quando pudermos, e a gente espera que em breve, né, isso possa acontecer, nós vamos retornar ao nosso estudo presencial lá no Consolador, onde poderemos ter um contato pessoal, nos abraçarmos, né? E esperamos que isso ocorra em breve. Olha, tenho 2 recadinhos. Um é que nós estamos comemorando 89 anos de trabalho no bem da Associação de Beneficência Espírito Consolador. Dia 5 de fevereiro de 1933 foi fundado o Consolador. 89 anos de trabalho no bem, em nome de Jesus. E nós gostaríamos de deixar um recado para todos, uma orientação também, que nós possamos todos os dias ler um pequeno trecho do Evangelho, um parágrafo que seja, um parágrafo, e refletir todos os dias. Isso vai fazer muito bem para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio,
para nossa sensação de que somos espíritos. Estamos momentaneamente em passagem pela Terra. Lembremos disso. Que Jesus, o nosso Mestre querido, nos envolva todos com muita paz. E muito obrigada a todos. Um abraço. Até o próximo estudo. Até.